Galera, outra coisa que algumas pessoas têm dúvida e que talvez não consigam entender é o seguinte. Por exemplo, eu fiz um chuveiro, né? Novamente no exemplo do chuveiro lá. E esse chuveiro, ele também consome 5.500 watts com uma potência de 220 volts. Aí muita gente se pergunta, por que se eu aumentar a tensão, esse chuveiro queima? Galera, quando o cara fez todo o projeto lá para aquele chuveiro, ele colocou uma determinada resistência. Essa resistência, ela suporta de 220, mais ou menos 10% ali desses 220. Ou seja, o que isso quer me dizer? Se eu colocar uma tensão muito maior naquela minha resistência, ela vai queimar, a resistência vai abrir. Por quê? A tensão elétrica nada mais é do que uma força que está sendo empregada num determinado material, num determinado condutor, que vai fazer com que os elétrons se movimentem devido ao campo elétrico, como a gente já estudou lá na primeira aula eletrônica. Ou seja, se eu aumentar essa força, maior a velocidade que o elétron vai percorrer, maior a quantidade de elétrons que vão percorrer esse caminho. E aí imagina uma barragem, por exemplo. Se eu tenho lá uma determinada barragem que está inibindo a água de passar para o outro lado. Se a quantidade de água começar a crescer de uma maneira gigantesca, o que vai acontecer? Essa barragem vai se romper. Da mesma forma vai funcionar com a resistência elétrica. Então todo equipamento dentro dele possui uma resistência elétrica interna. E se essa corrente for elevada demais ao ponto de superar essa barragem, digamos assim, com certeza o seu equipamento vai queimar. E essa propriedade da resistência, ela é muito intrínseca de cada material. Aí você vai ter que estudar uma parte mais química dessa resistência. E aí você vai conseguir entender melhor por que essa resistência que o cara projetou lá realmente queima após passar uma determinada tensão. Porque após aquela tensão, com certeza, ela não consegue suportar mais essa passagem de corrente, esquenta muito e acaba se abrindo.